Então, queridas, como o Lígia falou, né, nossa escola bíblica, nós estamos com um novo tema. Na verdade, não estamos estreando hoje, estreamos semana passada, né, com Kathleen, falando sobre congregar, né, e foi uma palavra maravilhosa. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre unidade. Chega a rimou, né? Continuidade com unidade. Tem tudo a ver, tudo está casando. Mas vamos orar, queridos, antes. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Sabe, queridos, Lígia falou para a gente abrir o nosso coração, né? Eu lembrei da parábola dos solos, né? Que Jesus falando, a semente, ela caiu em muitos solos. Mas ela só frutificou quando ela caiu em terra boa, né? E quem tem o poder de tornar o seu coração terra boa é você mesmo. É eliminando as distrações, é conectando o seu coração com o Senhor, é deixando mesmo que o Espírito Santo, ele fale ao seu coração. Eu vou falar muitas coisas aqui, eu gosto muito de falar. Mas sabe, queridos, que o que você tem que pegar é o que o Espírito Santo falar ao seu coração. Tem coisas que eu vou falar aqui que você vai dizer, isso não é para mim. Mas tem coisas que é para você. Então você agarra aí com o Espírito Santo, amém? Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Na verdade, Pai, nós aprendemos da Tua palavra que nós somos a Sua casa. E juntos, Pai, com os nossos irmãos, nós formamos esse grande templo de adoração ao Senhor, de exaltação ao Seu nome, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, para receber da Sua palavra, ó Deus, o ensino que nós precisamos, para relembrar de coisas importantes, para avivar verdades no nosso coração, que são essenciais, Pai, para a nossa caminhada cristã enquanto família de Deus aqui nessa terra. Eu declaro, Pai, os olhos dos meus irmãos e os meus, o nosso entendimento espiritual abertos, Pai, iluminados. Nós abrimos espaço mesmo, Espírito Santo, para que você fale, para que você ensine, para que você ministre, para que você corrija, para que você console, para que você levante nessa manhã. Rendemos toda a glória e gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, queridos, eu estava meditando essa semana. Você pode colocar aqui, Pietro, o card da campanha desse novo tema. Eu estava meditando essa semana, orando ao Senhor, né, buscando em Deus. Porque, assim, quando a gente tem o tema, a nossa responsabilidade de desenvolver os tópicos, né, os subtópicos, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu falei assim, Pai, eu não quero que seja simplesmente um passar de conteúdo, de conceito, né? Mas o que é que o Senhor tem para nós? Enquanto igreja, Verbo da Vida Praia, o que é que o Senhor quer nos ensinar a respeito desse tema? Igreja, minha família da fé. E eu lembrei, né? Eu fiquei observando essa imagem e eu vi quantas semelhanças tem de uma família de sangue para uma família da fé. Né? Eu quero que vocês falem também, viu, minha gente? Eu comecei a observar idades diferentes. Você tem o pai, a mãe, 2 filhos, então as idades são diferentes, né? Os gostos são diferentes. Os gostos musicais, os gostos alimentares, não é verdade? O que mais vocês podem dizer que se é diferente um do outro? Prioridades? Muito bom. Quem mais? A forma de agir, personalidade, né? Muito bem. Quem mais? Os sonhos. Muito bem. Alguém mais? Queridos, tudo aqui nessa família, eles diferem um do outro. Eles não divergem, eles convergem para um só objetivo, amém? Ser família. Por exemplo, digamos que a família Oliveira, eles têm o mesmo sobrenome, eles moram na mesma casa. Não é verdade? O amor que os une é um só, mas eles são figuras totalmente diferentes uns dos outros. Eu poderia dizer que um gosta de música alta, o outro gosta de música baixa. Um gosta de rock, sei lá, o outro gosta de música lenta. Um gosta da noite, o outro gosta do dia. Não é verdade? E enquanto igreja, será que também não somos assim? Não é verdade? Enquanto membros do corpo de Cristo, nós também somos diferentes uns dos outros. E nós precisamos ser diferentes. Nós temos gostos diferentes, prioridades diferentes. O tempo de vida é diferente. A fase de vida que a gente vive, cada um vive uma fase diferente. Temos universitários, temos as crianças, temos adultos, temos anciãos, temos maduros na fé, temos neófitos. Então, queridos, a diversidade é muito grande. E é justamente por isso que nós precisamos estudar sobre unidade. Porque algo que está no coração de Deus
é unidade para o corpo dele. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19. A gente vai abrir Bíblia hoje, viu? Então, fique ligado aí, porque hoje tem versículo. Eu posso colocar o microfone aqui, Daniel? Posso colocar aqui? Ixi, meu pai. Coloquei errado. Eu não sei não, minha gente, colocar aqui não. Vocês abriram, gente, Efésios 2,19. Efésios 2,19. Então, ele fala assim. Cadê? Deixa eu achar aqui. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Então, olha como é que Deus vê a gente, como família dele. O apóstolo Paulo, aqui, inspirado pelo Espírito, ele disse que nós não somos mais peregrinos, estrangeiros, perdidos no mundo. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Amém? E, queridos, quando nós pensamos também em família, eu quero que você abra aí em Atos, capítulo 2, porque não tem como, gente, falar sobre a igreja, sobre viver em unidade, sobre comunhão, sem falar da igreja primitiva, ou da fundação da igreja, ou do início da igreja, Por quê? Porque os princípios, que Jesus passou para eles estavam vivendo de maneira muito fresquinha. Será que a gente pode falar assim? Estava muito vivo na mente e no coração deles aquilo que Jesus tinha acabado de ensinar. Porque Jesus ensinou a eles, cumpriu o ministério terreno e foi para os céus. E passou a bola para os seus discípulos. Então, os discípulos, eles estavam avivados no sentido princípios de viver em comunidade. Então, Atos capítulo 2, versículo 44. Eu quero que você abra e nós vamos ler, deixa eu ver aqui qual é a versão que nós vamos ler. Na NVT. Então ele diz assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Eu quero que a gente observe bem essa expressão, reuniam num só lugar. Os que criam se reuniam em um só lugar. A gente vive hoje, queridos, um tempo em que muitas pessoas acham que não é o lugar que é mais importante. E, de fato, a presença que nós carregamos é o mais importante. Amém? Mas a Bíblia também nos chama para um reconhecimento da importância da gente estar reunido fisicamente em um só lugar. A Bíblia vai dizer lá na descida do Espírito Santo, em Pentecostes, que eles também estavam reunidos em um só lugar. Então, no decorrer de toda a palavra, de toda a Bíblia, Deus, ele sinaliza a importância de estarmos juntos, congregados. A Kathleen ministrou semana passada e ela falou que a palavra congregar, ela dá a ideia de mistura, Dá a ideia de mistura, dessa diversidade juntas, junto. E eu pensei que a unidade é a liga dessa mistura. Porque, queridos, vamos ser sinceros, o que é que faz nós sermos tão diferentes, como nós falamos aqui, sendo tão diferentes, cada um uma fase de vida, cada um uma prioridade, cada um gosto, o que é que faz a gente se dar bem? O que é que faz a gente caminhar em um só propósito? Se não uma unidade, se não algo que nos une. Existe algo que une todas as nossas vidas. Existe algo comum em cada um de nós que nos faz ser um. E o que nos torna um não são as afinidades. O que nos torna um não é o quão amigo eu sou seu, ou vocês uns dos outros. Mas o que nos torna um, de fato, é o elo de Cristo. É o fato de nós carregarmos a mesma presença. Amém, gente? Agora eu quero que você abra em Jeremias, capítulo 18, versículo 1, para você entender, para nós conversarmos sobre como que Deus, ele se importa em lugar. Nós não somos essa igreja no sentido físico, mas nós precisamos estar atentos ao que acontece aqui. Sabe, gente, muitas vezes Deus vai querer que a gente saia de um lugar físico e vá para outro lugar. E lá nesse outro lugar, ele vai falar coisas que naquele ele não falaria. Ele vai mostrar coisas que naquele ele não mostraria. Amém? Então, o profeta Jeremias, lá em Jeremias 18, 1, na Nova Atualizada, viu, Pietro? Então, o Senhor falando para o profeta:
Levante-se, o versículo 2, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. É interessante porque eu imagino que o Jeremias estava em casa, né, em algum lugar, né? Mas o Senhor fala, levante-se e vá. Ele não podia falar lá? Não podia ensinar, dar uma visão, um sonho, uma direção? Não podia? Não podia, gente, mas por que Deus quis que ele fosse até a casa do oleiro? Para ele ver. Sabe, queridos, Deus sabe exatamente a maneira que eu e você vai absorver melhor um conteúdo. Muitas vezes, queridos, é de maneiras inusitadas. Muitas vezes é algo que o seu irmão está fazendo ou falando. É um ministro que está dirigindo, que está fazendo alguma expressão. Eu lembro que Vanessa estava ministrando uma vez sobre perdão. E ela fez assim uma expressão assim, ela disse, gente, quem não perdoa é como se estivesse carregando um peso, desnecessariamente. E ela fez mesmo essa expressão corporal. E aquilo, queridos, me tocou profundamente, porque eu precisava liberar perdão para uma pessoa. E eu entendi, pela expressão dela, eu entendi, é esse peso que eu estou carregando, mas eu não preciso mais carregar. Amém? Então, às vezes, queridos, uma expressão de um mestre, uma palavra liberada, um olhar, um abraço que você recebe, alguma coisa que acontece aqui, toca a sua vida profundamente. Transforma, muda você de ciclo, sabe? Eleva você, exalta alguma coisa na sua vida. Amém? Então você precisa estar aqui. Não só aqui, mas sabe onde tem ajuntamento santo, você precisa estar. Culto de mulheres, eu vou. Culto de homens, eu vou. Evangelismo, eu vou. Sabe por quê? Porque estamos juntos. Amém? Misturados, isso é o congregar. Né? E aí, amados, a gente entende que no decorrer da caminhada do povo, né, cristão aqui na terra, passaram por muitas fases, né? Agora eu quero que você abra lá em Salmo 122. A gente vai ler aqui um pouquinho sobre como era, né, que eles se juntavam para adorar a Deus. Muitas vezes a gente reclama porque acorda cedo, porque tem que levar menino, porque tem tanta coisa para fazer, tem que deixar o almoço pronto, né? E outra coisa, queridos, né? A prioridade aos domingos, os dias de culto, é a igreja, é culto, né? É aquele galeto que você compra e passa e vai correndo para casa, é ou não é? Domingo, queridos, não é dia de ir para shopping, não. Sabe, ó, eu vou falar por experiência própria. Os dias que à tarde eu vou para shopping, eu vou resolver alguma coisa, eu fico tão cansada que das duas uma, ou eu não venho, ou eu venho cansada, acabada. Então a gente precisa entender, os dias de culto, eu priorizo os cultos. Sabe, eu arrumo a casa como dá, amém? Na segunda-feira você faz aquela faxina. Domingo não é dia de faxina, né? Domingo é dia de comer galeto, irmãos. Galeto com arroz e uma saladinha. Está perfeitamente equilibrado nutricionalmente, né? É o dia de você comer fora com sua família, se tiver ok, para ir, vá, amém? Mas não é dia de você se enrolar para faltar culto, querido. Porque acontece coisas aqui, vá por mim. Acontece coisas aqui que na nossa casa não acontece. Acontece coisas extraordinárias nesse lugar. Queridos, eu lembro um dia, a gente foi fazer uma visita ontem, né? E aí eu compartilhei isso. Eu lembro de um dia que eu estava tão cansada. Eu estava com uma dor nas costas. Eu estava assim, naturalmente falando, eu não tinha condições nenhuma de vir. Mas eu disse, eu vou. Eu vou. E no final do culto, Fernanda estava ministrando, e ela disse, Amanda, você pode vir aqui, eu quero orar pela sua coluna. Sabe, queridos, aquela oração eu não ia receber em casa. Mas assim, o fato de eu ter vindo, eu coloquei a minha carne no lugar, o Senhor me honrou de uma maneira inusitada. Quem foi que disse a ela que eu estava com dor na coluna, queridos? Se não o mesmo Espírito que nos une. Sabe, gente, acontece coisas aqui, não se engane. Acontece coisas aqui que você precisa ver, que você precisa desfrutar. Amém, gente? Então, o Salmo 122, queridos, é um salmo de peregrinação, né? O que acontece? O povo, eles iam caminhando das suas cidades até o templo em Jerusalém para cultuar o Senhor. A lei mosaica dizia que pelo menos uma vez ao ano eles tinham que fazer essa peregrinação. Eles iam a pé, né? Levando animais para fazer ofertas. Então não era uma viagem muito tranquila, sossegada, que eles... Não, as condições eram contrárias,
né? Mas eles iam. Agora, olhe só, o Salmo 122. Olhe só o que é que o salmista escreveu enquanto eles iam, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor aqui é o templo, né? Eles não carregavam a presença do Espírito dentro deles. A presença do Senhor era buscada no templo, era adorada no templo físico mesmo, né? Mas olha o que ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa casa, queridos, nós aprendemos que somos nós. Então, maior alegria devemos ter nós, por nós não apenas irmos à casa, mas nós sermos a casa. O fato de nós sermos a casa de Deus, queridos, deve fazer a gente borbulhar de alegria, no sentido de, nós somos pedras, cada um somos pedras e construímos um grande templo ao Senhor. Sabe, gente, isso é precioso demais. O outro salmo que eu quero ler com vocês é o 133, 1. E ele fala assim, talvez o salmo mais conhecido em relação à unidade e à união é esse. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. Gente, primeiro ele fala que é bom e agradável. Não é pesado nem é difícil. Amém, gente? É bom e agradável. Eu lembro que domingo passado, a gente foi difícil ir embora desse lugar. A igreja fechou, a gente ficou lá fora no estacionamento, comendo uma travessa cheia de fruta. Estava gostoso ali, conversando, rindo, mangando um do outro, não foi? Foi gostoso, porque é bom a gente estar junto, né? É agradável. Agora, ele compara, gente, Davi, né? Ele compara. Eu acho que ele estava contemplando tanto aquela peregrinação, mas ele via tanta alegria no povo, ele via tanto regozijo no povo ir até o templo, que ele dizia, como é bom e agradável. Os irmãos todos juntos, indo para o mesmo lugar. Os irmãos todos juntos com o mesmo propósito, com o mesmo coração. Participando das mesmas condições físicas, né, e temporais, mas eles estavam juntos em união. E aí ele compara algo precioso. Eu acho que ele fica dizendo assim, rapaz, o que é que eu vou comparar? Como é que eu vou explicar a preciosidade do que eu estou vendo? E aí, né, eu estou imaginando aqui, viu, irmã? Mas acho que ele diz assim, é tão precioso como o óleo da unção. Sabe, queridos, o óleo da unção, ele simbolizava o poder do Espírito. Na antiga aliança, a unção ela era derramada em três classes de pessoas, reis, profetas e sacerdotes. Né? E Deus ele depositava esse poder, essa capacitação para um tempo específico, enquanto eles estavam cumprindo o serviço do Senhor. Amém? Né? E aí, esse óleo precioso, queridos, era algo tão especial, né? E lá em Êxodo capítulo 30, o Senhor instruindo Moisés, ele diz assim, explica como Moisés deveria fazer o óleo, com as especiarias, a quantidade, que tipo de especiaria. E lá para o versículo 22, ele diz assim, com esse óleo você vai ungir Arão e seus filhos, para serem sacerdotes diante de mim. E, gente, aqui o versículo 2, ele fala que esse óleo precioso, ele era derramado sobre o sacerdote. Quando o profeta Samuel vai ungir Davi, né, um dos filhos de Jessé, que ele nem sabia quem era, o Senhor fala, encha um chifre de azeite, né? Ele não diz assim, coloca um pouquinho, ele diz encha. Mas Samuel sabia que era só um filho. Né? Então eu imagino como Deus é abundante quando Ele quer derramar algo sobre as nossas vidas. É abundante, Ele encharca mesmo. Tanto que o salmista fala aqui, o óleo descia pela cabeça, encharcava a barba e ia até a orla das vestes. Essa orla é a orla de baixo. Né? Porque a túnica do sacerdote era longa. E o óleo era tanto que encharcava mesmo a túnica dele até o pé, até a parte de baixo da veste dele. Amém? E, queridos, nós, enquanto estamos juntos, a unidade, ela faz isso. A gente vai ver no final que é na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Quando nós estamos juntos, no mesmo propósito, no mesmo coração, o Senhor derrama da unção dele. A unção coletiva, queridos, ela só é derramada, só é liberada quando estamos juntos fisicamente. Amém?
Aí ele continua dizendo, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aqui é outra preciosidade, porque o Hermon é uma cadeia de montes. O Hermon não é apenas um monte, é uma cadeia de montes. Né? Os historiadores falam, os estudiosos falam que de uma extensão a outra era mais de 30 quilômetros. Mas esse Hermon, acontece uma coisa atípica. Ele tem o pico tão alto, mais de 2.100 metros de altura. De tão alto que ele forma gelo em cima. No pico dele forma gelo, né? E aí o que acontece? Esse gelo que tem em cima, ele vai derretendo. E quando ele vai derretendo, aquele orvalho, ele vai chegando até os montes Sião, que são os montes mais baixos. Que se não recebesse desse orvalho, ele seria árido, sem vida, sem vegetação. Mas porque ele recebe do orvalho do Hermon, ele tem vida, vegetação. Amém? E queridos, uma coisa interessantíssima é que o orvalho que desce do Hermon, que chega até os montes Sião, essa água alimenta o Rio Jordão e o Mar da Galileia. Gente, eu achei isso precioso demais. Porque, olha só, quando nós estamos juntos, a unidade faz isso. Áreas da nossa vida que não estavam frutificando, algumas coisas da nossa vida que estavam sem vida ou seca, né? Quando nós estamos juntos, que recebemos esse orvalho que vem do alto, né? Esse orvalho que vem do alto, que representa a unção, encharca a nossa vida de tal maneira que aquilo que estava morto passa a viver, aquilo que estava doente fica curado, amém? Então isso é precioso, queridos. E outra coisa que a gente pode pensar é que o Rio Jordão e o Mar da Galileia são eles que trazem vida para a cidade de Israel. A vida, a economia, a vida mesmo, os trânsitos, né? Muitas embarcações chegam em Israel por causa do Mar da Galileia e do Rio Jordão. Quantos milagres não aconteceram no Rio Jordão e no Mar da Galileia, né? Aleluia! Então, queridos, nós vemos que o óleo precioso da unção, não é? E nós entendemos hoje a unção mesmo como a unção do Espírito. Nós não usamos o óleo, né? Algumas pessoas usam, mas entendemos que a unção mesmo é o elemento divino que o Espírito Santo libera, né? É o elemento divino que está em nós, que está sobre nós, no nosso meio. Amém? E esse elemento, queridos, divino, ele tem a finalidade de separar para um ministério, de separar para um fim específico, de abrir ciclos, né? Abrir ciclos, abrir um novo na nossa vida. A unção é derramada sobre nós. Amém? Agora, queridos, nós vemos que viver em união é bom e agradável, mas também é uma responsabilidade. Amém? Agora abra aí em João 13, 35. João 13, 35. Aqui é Jesus. Deixa eu ver aqui, abrir a minha Bíblia. Ok, João 13, 35. Olha só, gente, que responsabilidade é. Nós vivemos em união, né? A Bíblia diz assim, olha, Jesus falando, 34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então, qual é esse elo? O amor. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha só, gente, Jesus está falando aqui que o mundo, aquele que não conhece esse tipo de amor, olha para nós e vai querer ver esse tipo de amor. A Bíblia atrela uma pessoa conhecer de fato a identidade de um cristão pela forma como esse cristão vive com o outro cristão. Entenda bem, queridos, o amor que o mundo conhece não é o amor de Deus, não é o amor verdadeiro. O mundo pode até conhecer um tipo de amor, mas é um amor que não é o amor de Cristo. Não é verdade? É um amor que acaba, é um amor que dá e troca, não é? Eles não conhecem o amor de fato verdadeiro, como Jesus fez. E amou tanto o mundo que deu o seu único filho. Esse tipo de amor, gente, a gente só consegue conhecer e entender quando estamos em Cristo, quando estamos em Jesus. E Jesus está falando assim, olha, vocês têm que viver esse amor.
Porque quando o mundo olhar para vocês, vão ver como é que pode, eles tão diferentes. Um rico, o outro mais rico ainda, porque não tem ninguém pobre, né? Um é alto, o outro é baixo, um é gordo, o outro é magro, um gosta de verde, outro gosta de azul, um gosta de música alta, outro gosta de música baixa. Como é que eles vivem tão bem? Como é que eles conseguem viver tão bem em união? Aí o mundo vai entender, tem alguma coisa neles que eu não conheço, mas eu preciso. Sabe, gente? Então, é um testemunho. Viver em união é a forma de testemunho mais genuína. A gente pode testemunhar de várias formas, falando, pregando, ensinando, escrevendo, mas a Bíblia está dizendo aqui, a gente pode entender isso, que a maneira mais genuína, aquela que é certeira do mundo conhecer o amor de Cristo, conhecer que de fato nós somos discípulos dele, é a maneira como nós vivemos uns com os outros. É o amor que emana da gente, é o amor que está no nosso meio. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí eu quero que vocês vão lá em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 3. Efésios 4, 3, na NTLH, fala assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Olha só, gente, a Bíblia está falando aqui que quem dá a união é o Espírito. Mas quem é que conserva? Nós. Por meio de quê? Por meio da paz, não é? E aí a gente pode começar a conversar. De que maneira eu vou viver bem com os meus irmãos? De que maneira eu posso ser responsável de viver em amor uns pelos outros? De tal maneira que o mundo possa ver esse tipo de amor no nosso meio e entender que nós somos discípulos de Cristo, se nós não somos perfeitos. Se nós carregamos problemas, se nós temos problema. Queridos, pessoas não são problema. Pessoas têm problemas. Então, as pessoas que vão chegar, e a gente mesmo, que ninguém é perfeito aqui, ninguém está pronto, nós temos problemas. Nós não somos perfeitos no sentido do relacionamento. Mas se é uma área que nós precisamos vigiar, aprender, gerir bem na nossa vida, são os relacionamentos. Sabe, gente, pessoas são diferentes, como nós já vimos, a história das pessoas são diferentes, o nível de fé, de maturidade é diferente e de lidar com problemas também. Então, a Bíblia está falando aqui que eu preciso, por meio da paz, conservar a união que o Espírito dá. A primeira coisa que eu preciso entender, quanto mais consciência eu tiver do Espírito Santo em mim e em você, mais consciência de corpo eu vou ter. Porque eu vou entender que o que nos une é o Espírito. Eu vou entender que a união que nós temos não é algo passageiro, é algo eterno, algo perene, que está dentro de nós. Amém? E aí, queridos, nós precisamos entender como é que nós podemos viver bem uns com os outros, manter a paz, que essa é a nossa responsabilidade. Se vira e mexe, a gente pode se envolver em algum conflito. Os conflitos, queridos, é parte da vida, não é verdade? Eles vêm mesmo dessa diferença que a gente vive, essa diversidade que a gente é, né? E aí eu quero mostrar para você, lá em 1 Coríntios capítulo 10, acho que você sabe de qual esse versículo. 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo aqui, ele está sabendo que estava havendo algum problema de relacionamento entre os irmãos. E aí ele fala assim, 1 Coríntios 1, 10. Acharam? Posso ler? Então ele diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Então, queridos, primeiro Paulo está dizendo, gente, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, né? Paulo foi bem apelativo. Vivam,
Peço-lhes que todos vocês estejam de acordo naquilo que falam. A primeira coisa, queridos, que a gente observa aqui é que divisão se inicia com uma fala. E a divisão, queridos, aqui não é apenas aquela rixa que vai um para o lado e outro para o outro. Não, é a quebra do propósito. É a quebra da mesma visão. Sabe, divisão tem a raiz no entendimento de que são duas visões. Se nós somos um corpo, se nós somos uma igreja, se nós somos uma família, nós precisamos ter uma visão. Amém? A partir do momento que eu não estou inserida, que eu não agarrei essa visão, eu estou fora da visão. E aí acaba tendo duas visões. E Jesus falou que um reino dividido não subsiste. Então nós precisamos entender que a visão tem que ser uma só. Por isso nós precisamos ter tanto cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. E as consequências do que utiliza mal também virão. A Bíblia diz, queridos, que nós precisamos entender que o espírito do homem, ele se farta com as palavras da boca. A gente vê muito o contrário, que a boca fala do que o coração está cheio. Mas também a Bíblia fala em Provérbios que o interior do homem se farta com as palavras da boca. Então, queridos, nós precisamos sim ter muito cuidado com o que a gente diz. Não só com o que a gente diz com os nossos irmãos, uns para os outros, mas sobre outras pessoas, sobre outras histórias, sobre outros cristãos de outras denominações. Nós precisamos ter muito zelo, queridos. Sabe que nós somos um... Mas isso não nos dá o direito de falar para que aquilo haja duas visões. Porque lembra que eu falei, o mundo vai ver amor entre nós. E não é só nós enquanto igreja local. É nós enquanto crentes. Nós crentes não podemos, não devemos falar mal de outros crentes, de outras crenças. Amém, queridos? Então nós entendemos que a divisão, ela se inicia com o que a gente diz. Outra coisa que a gente vai entender é que o jeito que a gente fala é muito importante. Lá em Efésios, capítulo 4... Tá certo esse relógio, minha gente mesmo? Gente, como voou o tempo. Jesus, eu vou correr. Efésios 4:29. Ele diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça àqueles que a ouvem. Então a nossa boca deve ter um freio, deve ter um filtro. É bom, eu devo falar... Vai edificar? Vai transmitir graça? É necessário? Se nós pormos realmente esses filtros, queridos, nós vamos evitar muitos problemas de conflito. Amém? 1 Coríntios 6:3, Paulo está falando aqui, gente, que é uma vergonha que crentes, ele estava sabendo aqui que uns estavam colocando outros na justiça. E aí ele diz assim, gente... Será que vocês não podem levar o dano nas mínimas coisas? Será que precisa levar tão a sério essas coisas? Leva o dano nas pequenas coisas. Ei, faz que nem Jesus, que disse assim... Pedro, falando sobre Jesus, lá em 1 Pedro 13, ele diz assim: quando injuriado, ele não revidava, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Em outras palavras, ele não ficava batendo boca, se justificando, nem se defendendo, mas ele sabia que tinha um justo juiz, estava vendo tudo e ia resolver para ele. Amém, gente? Então nós precisamos entender que mais importante do que resolver, ter razão um com o outro para resolver um conflito, aos nossos olhos, é a gente ter razão aos olhos do Senhor. Amém, gente? A gente entende também que a ofensa, queridos, ela é uma isca. A palavra ofensa, ela vem do grego escandalon. Rick Renner fala que escandalon, ele tem o significado, ele remete à ideia daquela parte da armadilha em que se coloca a isca. E é justamente isso que a ofensa faz. A ofensa é algo que prende a gente ali, que enreda a gente. A gente não, nem vocês, outras pessoas, Porque nós não tropeçaremos assim. Jesus falou que ai de quem fizer tropeçar um desses pequeninos. E é interessante, queridos, porque o ofensor, ele coloca a pedra, mas aquele que tropeça é o ofendido. Foi aquele que aceitou a ofensa. Então, gente, ofensa é algo que a gente não precisa receber, a gente passa.
A ofensa está aqui, eu me desvio dela e sigo a minha vida. Amém? Por quê? Porque a ofensa ela só se consolida quando a gente tropeça. Amém? Então precisamos vigiar naquilo que nós estamos ouvindo, o que desce para o coração e o que vai para o lixo. Amém, gente? Precisamos mesmo prestar atenção nisso, não é? E aí, queridos, os conflitos às vezes vêm com os outros, né? Como eu falei aqui. Jesus falou que se o seu irmão pecar contra você, vá até ele e fale com ele. Se ele ouvir você, ganhou o irmão, vida que segue, não precisa colocar Instagram, não precisa levar para o pastor, né? Não precisa levar para outro líder, acabou o assunto. Agora, se ele não ouvir, você chama 2 ou 3, maduros na fé, crentes no Senhor, de verdade para resolver. Ele ouviu, ganhou, vida que segue. Não ouviu, pastor, liderança da igreja. Se ele ainda não ouvir a igreja, considere-o como gentil e publicano. Como foi que Jesus tratou os gentios e os publicanos? Como alguém que precisava de perdão e salvação. Sabe, queridos, os relacionamentos, muitas vezes, eles vão provar que pessoas ainda estão precisando de salvação. E nós precisamos entender que a parte mais madura deve perceber isso. E tratar como gentil e publicano não é enxotar, não é desonrar, não é falar mal, mas é interceder. Amém, queridos? Glória a Deus. E os conflitos internos? Acabou meu tempo? Acabou não. Opa, glória a Deus. Os conflitos internos, né? É algo também que a gente precisa vigiar. Veja só, muitos pensamentos vêm à sua mente. Rapaz, ninguém naquela igreja gosta de mim. Vou mais não. Ninguém liga para mim. Olha, eu faltei semana passada, ninguém nem percebeu. É ou não é, gente? Pensamentos na primeira pessoa. Eu, meu, fui, não fui, esqueci. Às vezes você pensa que é você, mas muitas vezes é o diabo querendo te enganar. Quando você pensa na primeira pessoa, você tem a ideia de que é algo que você tem razão. Não, é realmente eu, fui, não fiz. Mas na verdade, queridos, é uma isca. Por quê? Porque uma pessoa que tem conflito interno, ela pode querer se afastar do corpo da unidade. E vai resolver o problema? Diga assim, vai piorar. Né? Por quê? Porque a gente entende, queridos, que quando nós estamos juntos, a unção é liberada sobre nós, a bênção é liberada, a vida é liberada, e aquilo até que estava arranhado por dentro é resolvido. Porque nós estamos juntos e nós temos a oportunidade de resolver, de conversar, de receber um orvalho direto do irmão. Amém? Então nós precisamos estar juntos uns dos outros. E agora eu vou ter que ir para o final mesmo. Olha, eu falaria mais 1 hora se vocês me ouvissem. Mas eu não vou fazer isso não, né? Mas aí, gente, a gente entende assim o papel da igreja, né? A igreja local agora, né? Lá na conversão de Saulo, Atos 9. Eita, glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 17. Eu não vou ler tudo, né? Porque você sabe essa história, a conversão de Saulo. Saulo está indo para Damasco com cartas de autorização para maltratar os cristãos. E você sabe que no meio do caminho, ninguém sabe se ele estava a cavalo ou não está escrito, né? Mas Jesus se revela a ele, ele cai, uma forte luz, ele ouve a voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, ele pergunta, né, Senhor, quem és? Ele diz, Jesus, a quem você persegue. Você resistiu tanto, Saulo, mas chegou a sua hora. É? E é interessante, queridos, porque naquela hora, ele fica sem conseguir enxergar. Mas Jesus disse, olha, você vai até Damasco e alguém vai cuidar de você. É interessante que Jesus revelou-se a ele, mas Jesus não impôs as mãos para ele ficar curado. Jesus não impôs as mãos para ele receber o batismo do Espírito Santo. Jesus não batizou ele nas águas. Jesus não cuidou dele. Jesus não levantou e levou ele para Damasco. Quem fez? A igreja. A dinâmica da conversão de Saulo foi, Jesus faz a primeira parte, mas o resto é a igreja que faz. Sabe, queridos, cada um de nós tem uma parte a fazer. E é interessante que quando o Senhor fala com Ananias, e diz assim, Ananias, né, Iveson? Ontem você falou isso, a minha palavra. E aí, o Senhor fala para Ananias, Ananias, vá
e cuide de Saulo. Ele disse, Saulo, Senhor, não, o Senhor está falando de outra pessoa, porque Saulo não pode ser. E ele disse, vá. E ele foi, né? E Ananias foi, impôs as mãos sobre ele recuperou a visão. A Bíblia não disse foi Ananias, mas que ele também recebeu o Espírito Santo. Ele foi batizado, alguém cuidou dele por um tempo, até que ele começou a pregar a Cristo. E aí, gente, eu fico pensando que Ananias não iria até Saulo por espontânea vontade. Mas existia algo na vida de Ananias que Saulo precisava. Amém? E também Ananias precisava quebrar aquilo que ele tinha com Saulo. Para entender que quando Jesus chama, é porque ele tem um propósito. Sejamos igual Barnabé. Muitas pessoas não acreditavam na conversão de Saulo. Mas Barnabé disse, não, gente, vamos acreditar. Se Deus fez, se Deus chamou ele, vamos acreditar. Tanto que Barnabé depois foi um companheiro de Saulo nas viagens, de Paulo nas viagens. Né? Então, existe algo na vida do seu irmão que você precisa. Ananias e Saulo não eram amigos, não tinham afinidade. Pelo contrário, um tinha medo do outro. Mas existia algo na vida deles que precisava unir, que precisava um do outro. Amém, gente? E aqui nós não é diferente, né? Nós não podemos excluir pessoas, porque existe algo na vida daquela pessoa que eu preciso para me conformar a Cristo. Não é? A Bíblia diz, queridos, que a nossa vida ela vai sendo aperfeiçoada até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que está acontecendo. Então, esse processo, esse progresso, eu preciso ser lapidado por você. E você por mim. A Bíblia diz que um ferro afia outro ferro. Não é? O homem afia outro homem. Os relacionamentos nos tornam maduros. Os relacionamentos nos lapidam. Amém, queridos? Pode subir o louvor que já foi o meu tempo. E aí, gente, só para terminar mesmo, né, eu quero que você abra a Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12 e 13. Na NAA também, tá, Pietro? A unidade revela quem Jesus é. Quanto mais eu estou envolvida em unidade, mais aspectos de Deus são revelados a mim. Queridos, não dá para a gente viver solto. E o solto que eu digo não é solto só sem frequentar cultos, não, é aquele envolvimento, é aquela liga mesmo. Sabe, queridos, é um na casa do outro, né? Quem gosta de receber. Porque a mesa, ela deixa a gente tão desarmado. Não é verdade? A mesa, ela propicia um tipo de conversa que às vezes cura. Não é? Que às vezes vem um conselho, vem uma palavra do teu irmão, porque está na mesa conversando, despretensiosamente, informalmente, e vem uma palavra que você precisava ouvir, vem uma direção que você precisava ter. E, queridos, isso pode ser o abrir de um novo ciclo da sua vida. Amém? E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12 e 13, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Queridos, a liga perfeita que nos une é o Espírito. E a Bíblia está falando aqui que nós bebemos desse Espírito. Nós entendemos, queridos, que quanto mais intensos nós somos no Espírito, quanto mais intensos nós somos na nossa entrega ao Espírito Santo, mais consciência de corpo nós vamos ter, maior facilidade de nos unir uns com os outros, maior facilidade de lidar com conflitos externos e internos. Tudo por causa do Espírito Santo que em nós habita. Amém? Então, nós precisamos desfrutar dessa presença. Nós precisamos, queridos, nos entregar de fato com essa consciência. O Espírito Santo está em mim. Sabe, com a consciência do Espírito dentro, eu não vou falar tudo que vem na minha cabeça. Por causa da consciência que está em mim, eu vou ver o meu irmão pelos olhos que o Deus vê ele. Com o entendimento que o mesmo Espírito que está em mim está nele.
Isso aqui é a liga perfeita, queridos. Amém? Esse aqui é o filtro que o Senhor precisa para unir cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Quão bom e quão suave é viver em união. É muito precioso, é graça do Senhor que nos uniu para expressarmos sua glória e seu amor. Quão bom e quão suave é como óleo é unção sobre cada um de nós, unindo mãos e corações. É graça do Senhor que nos uniu para expressarmos sua glória e seu amor. Quão bom e quão suave é, perseverando na palavra, vivendo em comunhão, orando sem cessar e repartindo pão. Sim, aqui nesse lugar o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meu querido irmão, você pode levantar? Sim, aqui nesse lugar o Senhor ordena a benção e a vida para sempre, meu querido irmão. Aleluia, queridos. Efésios 2:20 fala assim, Efésios 22:21 fala assim: nele, em Cristo, amém? Todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Diga assim: o edifício bem ajustado cresce. Sabe o que é um edifício bem ajustado, queridos? É um edifício em que a pedra angular, ela foi colocada corretamente e todas as paredes em cima dessa pedra também foram bem ajustadas. Tem um engenheiro civil aqui, né? Eu não vou dar aula de engenharia civil, não. Mas eu estava vendo um pouquinho sobre essa pedra angular e ela é chamada de pedra de esquina, né, Solane? A pedra de esquina, queridos, ela era uma pedra que era colocada na fundação, no alicerce, e em cima dela a primeira parede era estabelecida. Por causa dessa pedra angular, por causa dessas duas primeiras paredes que eram erguidas, o edifício não se inclinava, o edifício não caía e todas as outras pedras eram colocadas ajustadas. E uma pessoa explicando sobre isso falou que as outras pedras, né, do alicerce, elas eram semelhantes à pedra angular. E eu disse: meu Deus do céu. Então, se nós formos semelhantes a Jesus, se nós nos conformarmos à semelhança de Cristo, se nós permitirmos que o Espírito Santo que está em nós nos molde do caráter de Cristo, nós seremos tão parecidos com Ele que não haverá arestas, que não haverá brechas entre uma pedra e outra. E isso, queridos, é o ajuste perfeito. Esse é o ajuste que o Espírito Santo quer fazer. Para quê? Para crescer. Porque a Bíblia diz que o edifício bem ajustado, ele cresce. Amém, queridos? Aleluia! Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem um plano tão estabelecido, tão bem fundamentado para a igreja do Senhor aqui na terra. Obrigada, Pai, porque como pedras vivas, ó Deus, nós somos, edificando, Pai, esse templo ao Senhor, até que todos vejam em nós, Pai, o amor, a união, a comunhão que nós vivemos. E Deus, eles desejarão, Pai, viver assim também.
Obrigada, Pai, porque o Seu Espírito é o que nos une. O Seu Espírito é o elo perfeito. O amor, que é esse vínculo da paz, nos trará sempre, Pai, boas direções, sabedoria para lidar com conflitos, sabedoria para lidar com o irmão. Ó Deus, a perseverança no comunhão, na unidade, Pai. Pai, traga, Espírito Santo, aos nossos corações um senso de comunhão, um senso de unidade, Pai, nessa manhã, para que nada, nenhuma aresta, Pai, nenhuma brechinha, nenhuma ofensa tome lugar para roubar, Pai, isso que o Senhor quer liberar sobre nós. Muito obrigada pela Tua palavra, Pai. Ela nos ensina, ela nos sustenta e é nela que nós vamos viver todos os dias da nossa vida. Nós louvamos ao Teu nome, Jesus, nós Te amamos. Amém. Aleluia. Eu quero saber se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como seu Salvador. Talvez você tem Jesus no seu coração, mas precisa também ter na sua boca. A Bíblia diz que aquele que crê com o coração deve confessar com a boca a respeito da salvação. Então é necessário duas coisas, crer e falar. E você pode vir aqui na frente, caso você tenha essa necessidade ainda, de confessar Jesus como seu Salvador. Alguém? Talvez você já tenha Jesus no seu coração, mas ainda não desfruta do Espírito Santo enchendo você. A Bíblia nos diz, queridos, que são duas experiências distintas. O novo nascimento, Espírito Santo dentro, sou selada com o Espírito. Mas existe uma outra dimensão da vida pelo Espírito, que é o ser cheio do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo. A palavra batismo é imersão. É como se você fosse imerso no Espírito e sair encharcado por ele. Alguém deseja esse batismo? Todos são cheios. Eita, glória a Deus. Alguém que recebeu oração por cura? Não? Então, amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Muito obrigada. É maravilhoso estar aqui.